e vamos hoje dar continuidade. Então nós hoje começaremos o capítulo 2, Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Texto de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 11. Amém? Quem encontrou, fique de pé. Essa história é bastante conhecida e eu queria meditar nela hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Texto de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disse. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água, transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos nesse momento e faça uma oração, peça ao Espírito Santo que lhe dê compreensão na palavra. Meu Deus, a Ti nos voltamos nesse momento para clamar a Ti o auxílio do Teu Espírito. Meu Deus, se não for o Teu Espírito conosco, não compreenderemos a Tua palavra, leremos e ouviremos a leitura dela, mas ela não chegará ao nosso coração. É por isso que clamamos que o Teu Espírito nos ajude. Meu Deus, que o Teu Espírito nos dê atenção à Tua palavra. Que nós não fiquemos aqui, Deus, a divagar com pensamentos distantes daquele que está sendo ministrado aqui nessa noite. Mas que a nossa mente esteja cativa ao Teu trono, de onde ouvimos a Tua doce voz falando ao nosso coração, nos dando direção, nos corrigindo e nos orientando. Pai, eu te peço que seja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o passado, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já experimentou, né, toda a história de vida da gente, quando a gente olha para trás, a gente aprende muito quando refletimos nas nossas experiências de vida. O passado ele tem a capacidade de nos mostrar de forma muito clara a providência de Deus. Às vezes a gente está lá no meio daquela necessidade, com o coração aflito, preocupado. No momento a gente não consegue enxergar muita coisa. Mas passam-se os dias e é interessante porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai entendendo melhor aquilo que experimentamos no passado, nós vemos de forma muito clara como Deus estava cuidando da nossa vida, quando Deus estava transformando aquilo que era aparentemente ruim, né? E de fato no momento não é bom, no momento é ruim, mas transformando em algo bom. Eu lembro de algumas experiências desse tipo, onde meu coração ficou desesperado. E eu achava que era o fim de tudo, e dali para frente a minha vida não teria mais razão. E Deus, naquela experiência que eu estava passando, estava me dando, uma nova oportunidade,
estava colocando ao meu lado pessoas que iriam me apoiar e que me apoiam, de maneira que eu via o cuidado de Deus e a provisão de Deus na minha vida. Muitas coisas, no primeiro momento, em cada um de nós, podem parecer muito ruins e dolorosas, e são muitas vezes. Porém, o tempo tem essa capacidade de nos mostrar a providência do bom pastor, a providência do Deus a quem nós servimos. E nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre a providência de Cristo quando as coisas estão difíceis. A sua vida está difícil? A luta está grande? Está com o coração apertado, angustiado? Eu quero dizer a você que Cristo Jesus, Ele tem a providência para essa falta na sua vida, para essa falta no seu coração. Nesse mundo, meus irmãos, nós temos que saber enfrentar as aflições. Não pense você que crente não sofre. Muito diferente do que essa teologia chamada da prosperidade, né, tem pregado por aí, de que o crente não sofre. A Bíblia nos mostra que servos de Deus, homens piedosos, mulheres piedosas, sofrem. O homem mais piedoso que já existiu na face da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo e a vida dele não foi tão simples e fácil assim. Ele sofreu, foi parar na cruz do Calvário, ele sofreu perseguição dos homens, tentaram tirar a vida dele em todo momento, tentavam ali pegar ele em alguma falta para acusá-lo. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e nós precisamos, nesta vida, entendam bem isso, nesta vida entender a aflição e saber como enfrentá-la. Às vezes o peso da vergonha, da dor, da ansiedade ronda as nossas vidas, não é assim? Fica lá ao redor do nosso coração, tentando nos abater, tentando nos afastar da confiança em Deus. E nós precisamos saber lidar com essas aflições que aparecem na nossa vida. Essa passagem que aqui nós lemos de João, no capítulo 2, nós estamos numa série de exposições no Evangelho de João, e esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele narra o episódio em que Jesus ele vai a um casamento, a uma festa, numa região chamada Caná, na Galileia. Né? Aqui é nos mostrado esse momento, quando Jesus vai juntamente com os seus discípulos e com a sua mãe até aquele casamento. Provavelmente o casamento aqui é o casamento de alguém muito querido de Jesus e de sua família. Porque nós notamos a preocupação de Maria, né, diante de tudo o que estava acontecendo ali, preocupação com o ocorrido. Nós também percebemos que a mãe de Jesus e o próprio Jesus foram convidados para aquela festa, ou seja, era a festa de um ente querido, provavelmente, ou de alguém muito próximo da família. E aí, no versículo 1 e 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Observe essa ênfase. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Meus irmãos, aqui está Jesus participando de uma festa que há quem diga até que seja uma festa secular, mas não é. Porque o casamento foi estabelecido por Deus. O casamento é um momento em que o nosso coração se alegra pela instituição divina que Deus aqui estabeleceu para as nossas vidas e para o nosso bem. Estava ali Jesus com a sua mãe e os seus discípulos. E o casamento dos judeus, irmãos, diferente dos nossos casamentos, dos nossos dias, onde as festas duram 1 hora, 2, 3. A festa de um judeu, meus irmãos, de casamento durava semanas. E era uma festa regada a muito vinho, porque o vinho era a bebida da alegria. O vinho aflorava o ânimo ali das pessoas ali presentes e era saboreado e apreciado, de maneira que aquilo que era mais esperado no momento do casamento, na festa, era o vinho, onde as pessoas apreciavam e saboreavam aquilo que o noivo estava bancando. Naquela época, era o noivo quem bancava os custos do casamento. Logo, o que nós vamos ver aqui nessa história pesa muito sobre a vida do noivo. Porque diz o texto que nesse
episódio, o vinho se acaba. O vinho da festa havia acabado e havia uma grande possibilidade de quê? De vergonha por parte do noivo. É aí que talvez esse noivo tenha alguma ligação com Maria. Porque Maria fica aflita quando sabe que o vinho havia acabado. E isso era um sinal de desonra. Para vocês terem uma ideia do que era, o que poderia acontecer, até mesmo poderia ser ventilada lá uma indenização sobre a vida, né, da noiva, caso o vinho se acabasse no meio de uma festa. Então, o noivo estava aflito. E provavelmente Maria, sabendo disso e vendo isso, também tomou as dores daquele noivo aflito. E aqui nós vamos aprender algo maravilhoso da parte de Deus. Que nos momentos de aflição, quando o vinho falta, irmãos, nós devemos confiar na providência de Cristo Jesus. Nós vamos aprender nessa noite que quando o coração está aflito, porque aquilo que nós estamos vendo, aquilo que estamos passando, a falta que estamos presenciando, aperta o nosso coração, aflige o nosso coração, nós podemos nos voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê para essa vida. Ele é capaz de nos livrar das grandes aflições que essa vida tem preparado para nós. Você que está nos ouvindo, está aqui nessa noite participando dessa reunião, desse culto ao Senhor, está com o coração aflito. Eu quero que você saiba que o seu Deus, Jesus Cristo, Ele é quem provê aquilo que você precisa para superar essa aflição que você está passando no seu coração. Essa narrativa, ela vai nos mostrar aqui, meus irmãos, 3 etapas para experimentar a providência de Cristo em meio à aflição. 3 etapas. E como normalmente acontece em etapas, eu queria que você observasse muito a maneira como cada uma delas nós precisamos vivenciar. Primeiramente, meus irmãos, a primeira etapa nos diz que na aflição, vença a tentação de confiar nos seus próprios meios. A primeira coisa a ser feita, quando o coração está aflito, quando o que nós temos diante dos nossos olhos é algo que nos apavora, é algo que nos deixa atribulados, apertados, angustiados, é fugir da tentação de confiar nos nossos próprios meios. Aquele noivo provavelmente estava desesperado. É possível até que já houvesse ali naquele casamento alguns rumores, alguns burburilhos de que o vinho havia acabado, de que faltava vinho. E se estava faltando vinho, o noivo está dando uma declaração de que não era um homem previdente, que não sabe se planejar. Como é que você dá uma festa e você não prepara o vinho? Maria sabia disso, Maria viu certamente a aflição desse noivo. Maria viu que o vinho havia acabado, meus irmãos, e ela não queria ver a aflição do noivo. Para isso foi que ela fez. Eu estou percebendo que os irmãos hoje estão bem empolvorosos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crianças. Vocês não vão me deixar pregar se vocês continuarem desse jeito, que eu não consigo. Não consigo pregar com... Certo? Então prestem atenção, tá bom? Voltando aqui, meus irmãos, Maria viu aquela situação, mas ela não queria que aquela situação continuasse. Ela não queria que o noivo fosse envergonhado. E o que é que Maria faz, meus irmãos? Imediatamente ela pensa numa solução. Ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. E diz o texto no versículo de número 3, observe aí na sua Bíblia, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que é que Maria faz, meus irmãos? Usando dos seus próprios meios, vai até Jesus e diz, vou pedir ao meu filho ali para pelo menos chegar até esse povo e dizer, olha, calma, aconteceu um probleminha aqui e vocês vão ter que aí ter misericórdia do noivo, porque não há mais vinho. Maria pensou naquele momento numa estratégia própria dela. A aflição estava diante dos seus olhos e ela vai tentar resolver. Só que tem um problema, meus irmãos, quando nós confiamos em nossos próprios meios, a ênfase vem para nós e não para Deus.
Quando a solução da aflição depende unicamente daquilo que nós fazemos, a glória não será de Deus, a glória será nossa. E essa história bota Maria no seu lugar, porque a ênfase da narrativa bíblica, a ênfase da história bíblica não é Maria, como alguns querem, né? A ênfase na narrativa está em Jesus. É Jesus que deve ser percebido e aquilo que Jesus revela com a sua vida. Meus irmãos, se Jesus obedecesse a Maria, a ênfase cairia sobre ela. Imagine o que seria na história. Maria falou e Jesus obedeceu. Aí, lembra daquele dito popular, né? O que é que a mãe pede que o filho não faz? Né? Alguns talvez iriam até dizer isso. Maria pediu, logo ela é a intercessora. A aflição está lá. Pede a Maria que Maria vai até Jesus. Mas, irmãos, quando Maria se dirige então a Jesus, o que é que Jesus faz? Responde a ela até de uma forma que para nós, para os nossos dias, seria uma forma seca, né? Irmãos, aquela aflição era para a glória de Deus e não para Maria. Jesus então repreende Maria e diz assim no versículo 4: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ou seja, por que você está me dizendo isso? Né? Por que você vem aqui e diz, olha, o vinho acabou, faz alguma coisa? Meus irmãos, ela deveria aguardar o tempo determinado para o agir de Cristo. Jesus diz assim, então, na continuação: ainda não é chegada a minha hora. O que é que nós vemos aqui? O controle da situação. Aquele vinho faltando, aquela aflição ali na vida do noivo e da noiva, meus irmãos, era uma situação que estava dentro do controle soberano de Deus, de maneira que Jesus sabia que teria um momento em que ele iria atuar, ele iria agir, para que Deus fosse glorificado. Maria não tinha que dar o seu jeitinho, Maria não tinha que pensar nos seus meios, nas suas estratégias para resolver a aflição. O que Maria deveria fazer era entregar aquela situação a Deus e esperar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus Cristo agiria. Jesus diz: mulher, senhora, você não é chegado o meu tempo. Por que tu me pedes isso? Por que você fica tão precipitada? Por que você vem como se os seus planos viessem a resolver aquilo que só eu posso resolver? Meus queridos irmãos, às vezes, Jesus ele deixa que usemos os nossos planos para tentar resolver a aflição, só para nos mostrar que não podemos usurpar o lugar dele. E quando isso acontece, quando nós achamos que podemos resolver a aflição do nosso coração no lugar de Cristo Jesus, meus irmãos, a coisa dá errado. A coisa dá errado. Normalmente a gente testifica a nossa incredulidade. Senhor, a aflição está grande, mas não preciso do Senhor não, preciso só que eu resolva. Meus irmãos, Jesus ele sabe o tempo para resolver nossas lutas. Ele não dá o seu lugar a ninguém. A aflição que ele permite na nossa vida é para que nós confiemos a Ele a resolução das nossas aflições. Porque é Ele quem provê o que nós precisamos quando o coração está apertado. O que aquele noivo precisava não viria das mãos e nem das estratégias de Maria, viria de Jesus, porque era o único que poderia resolver aquela situação. Ninguém poderia trazer vinho para a festa. Ninguém poderia ali transformar água em vinho, a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos, Jesus ele não é uma criança que precisa ser ensinada, né? As crianças que aqui estão, elas estão nessa fase do ensino, né? A gente diz, olhe, quando chegar na igreja, fiquem sentadinhos, não fazem barulho. Vocês estão sendo ensinados. Porque vocês ainda não entendem muita coisa que está acontecendo aqui no mundo dos adultos. Mas um dia vocês serão adultos. Um dia vocês serão grandes, né? Vocês serão aí adultos, bem formados, mulheres e homens, né, de Deus. Mas para que isso aconteça é necessário que uma outra pessoa mais experimentada ensine a você. Isso acontece com crianças, mas com Deus não. Maria poderia, olha, faz alguma coisa. E Jesus diz, não é chegado o meu tempo.
Maria, tu queres me ensinar, Maria? Tu queres dizer quando é que é o melhor tempo para eu agir? Às vezes você está como Maria. Senhor, tem que ser agora, essa semana, amanhã. E Deus diz para você, não é como você quer. Não é chegado o meu tempo na sua vida. Não é chegado o tempo para a sua aflição terminar. E a gente precisa entender isso. A gente não pode ensinar a Deus. Nós somos servos de Deus. Nós é que somos ensinados por Ele todos os dias. Mas Ele não é ensinado por ninguém. E nós precisamos confiar nisso. Meus irmãos, quando a aflição é grande demais, é nos planos de Cristo, é na vontade de Cristo que nós devemos confiar. A aflição aqui era enorme. Aquele noivo seria envergonhado, humilhado. Eu imagino aquela festa se acabando com as pessoas xingando ele, chamando esse noivo é irresponsável. Mulher, deixa esse homem, como é que esse homem faz um casamento e sequer pensa na quantidade de vinho necessário para o casamento? Ele não tem previdência. Ele é como aquele construtor que vai construir uma casa e não faz os cálculos e deixa a casa pela metade porque não tinha condições de terminar. Não planejou os seus recursos. Então, entenda bem uma coisa. A primeira coisa a ser feita, a primeira etapa para nós experimentarmos a providência de Cristo nas nossas aflições é não confiar nos nossos próprios meios. É vencer a tentação que você agora, diante do que você está passando, está sentindo. A tentação de organizar suas estratégias e confiar nelas. Não confie nelas. Não confie. Vença. Diga para o seu coração, eu não vou ceder a essa tentação. Eu quero ouvir o que é que Jesus tem para falar. O que é que Jesus tem a dizer. O que é que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Meus irmãos, vence a tentação de confiar em seus planos para vencer a aflição que você tem passado ou contemplado. Depois de ter feito isso, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Depois de ter vencido a tentação de dizer, de confiar nos nossos próprios planos, vem a segunda etapa. Na aflição, volte-se para Jesus Cristo e obedeça. Se eu não confio nos meus planos, eu confio nos planos de quem? Quem é que tem a solução? Quem é que tem o meio? Quem é que tem o meio para que a aflição seja vencida? Meus irmãos, Maria entendeu que deveria dar ouvidos a Jesus. Quando Jesus fala com ela e diz, não é chegada ainda a minha hora, ela entendeu muito bem. Eu não tenho que fazer nada. O que eu preciso agora é simplesmente confiar e deixar que Jesus, que o meu filho, faça o que ele tem para fazer. Meus irmãos, Maria entendeu que deveria dar ouvidos a Jesus. E dar ouvidos a Jesus é entender as ordens dele e fazer exatamente como ele quer nos momentos de aflição. Ele era o centro para o qual toda aquela aflição deveria convergir. Veja o que diz o versículo 5. Diz assim, observe o versículo 5. Depois você vai precisar explicar isso aqui para os seus filhos, para sua mãe, para os seus amigos na escola. É bom você acompanhar com a Bíblia. Diz assim o versículo 5. Então Maria, ela, falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Olha como a coisa agora mudou. Não sou eu que dou ordem. Quem dá ordem é ele. Maria está agora apontando para quem? Para aquele que é o centro do Evangelho de João e o centro de toda a Bíblia. Está apontando para Cristo Jesus. Maria está dizendo, ouçam e obedeçam aquilo que ele está mandando fazer. Meus irmãos, a tribulação, ela abre os nossos olhos para ver a necessidade que temos de Cristo Jesus. Toda essa experiência aqui, que é onde inicia o ministério público de Jesus, Jesus fazendo milagres públicos para todas as pessoas verem, acontece exatamente aqui nesse momento, para que os discípulos e a própria Maria pudessem entender quem é que estava diante deles. Meus irmãos, a tribulação, ela tem essa capacidade de abrir os nossos olhos, para que a gente olhe para o tamanho da situação e diga, só Jesus é quem pode me ajudar.
Só Jesus é que pode fazer alguma coisa. Em obediência à ordem dada por Maria, e detalhe, Maria dá ordem aos serventes, mas Jesus é quem dá ordem a Maria. Irmãos, Maria dá ordem aos serventes para encherem 6 potes de pedra com água. Observe um detalhe que não pode passar despercebido de você nesse versículo de número 6. Diz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. 100 litros, ou seja, era muita água, né? Aqui nós temos o que? 6 vezes 100, 600 litros, né? Que seriam transformados em vinho. Por que essas dimensões aqui? Litro, o tamanho que era, para que ninguém pudesse dizer que era apenas um cálice de vinho, ali uma água que foi transformada em vinho, num cálice. Era muita água. O que o João está nos mostrando aqui ao narrar essa cena é que foi grandioso o que Jesus fez, irmãos. Foram 600 litros de água transformados em vinho, transformados em vinhos. E aí, meus irmãos, Jesus pediu que fosse cheio até o fim, ou seja, até a beiradinha, que não houvesse espaço dentro daqueles potes para caber qualquer outra coisa, senão que tudo fosse cheio de água. No versículo 7 diz: e Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram, observe agora, totalmente. Se você pega, vamos dizer que você pega uma garrafa, dessas garrafas de refrigerante PET. Se você enche essa garrafa com água, o que é que vai acontecer? Se você não encher ela completamente, vai ficar um espaço ali, e naquele espaço você poderia colocar qualquer outra coisa ali, né? Você poderia encher com outro líquido, botar alguma coisa ali, para que aqueles homens percebessem a grandiosidade do milagre. Jesus diz: não deixem um espacinho sequer, encham completamente, porque vocês vão ver que não vai ser nenhuma mistura que eu vou fazer, não vai ser nenhum processo químico, nenhuma mágica aqui. O que eu vou fazer é um grande milagre. Meus irmãos, aqueles homens então obedeceram a ordem. E aí o que foi que aconteceu? Quando eles obedeceram a ordem de Cristo, a água se transformou em vinho. Isso aqui deveria lhe assombrar, porque humanamente vinho não se transforma em água. Ou melhor, água não se transforma em vinho. Humanamente, isso aqui é impossível. Se você chegar em casa agora e pegar um copo d'água e dizer: água se transforma em vinho, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas quando Jesus então manda encher e dar a ordem para que aquilo ali se transforme, aquela água se transforme em vinho, o grande milagre aconteceu. Para que você e eu possamos olhar para Jesus e dizer: esse homem não é um homem normal. Ele é homem, 100% homem, mas ele tem poder divino. Ele é Deus, porque só Deus é quem pode transformar água em vinho. Não é mágica, é vinho de verdade. 600 litros de água foram transformados em vinho. Meus irmãos, após seguirem então a ordem de Jesus, a água se transformou em vinho, e aí o responsável da festa pôde testificar isso ocorrido. Olha o que diz o versículo 8 e 9, diz assim: então lhe disse: agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e agora já beberam muito, servem o vinho inferior. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Olha a situação mudando agora. O que é que Jesus está fazendo aqui? Dando honra ao que estava aflito. O noivo que estava desesperado, porque o vinho havia acabado, Jesus faz o grande milagre e honra a aflição daquele noivo.
realizando grande milagre, manifestando o poder de Deus, a glória de Deus naquela aflição. Meus queridos irmãos, depois de ter largado a tentação, de confiar nos nossos próprios planos, para a gente enfrentar a aflição e vencer a aflição, a gente precisa ouvir as palavras de Jesus e confiar nas palavras dele, obedecendo às palavras dele. Tudo isso aqui aconteceu por obediência. Maria que obedece a Jesus, os serventes que obedecem ao que Jesus manda fazer, e Jesus honra aquele noivo aflito. Jesus põe por fim aquela aflição. O resultado daquilo que Jesus faz, irmãos, é melhor do que qualquer coisa que podemos fazer. Em outras palavras, quando é Jesus que resolve a aflição, Jesus nos honra. Jesus nos honra. Aquele noivo que estava se descabelando, desesperado, a ponto de ser envergonhado, a ponto de receber de receber um processo, né? Jesus resolve aquela situação e mostra de que o que ele faz é melhor do que o que nós podemos fazer. Quando o responsável prova o vinho, diz: esse vinho é o melhor. Aquele outro era o inferior. E olha que aquele outro, para o noivo, era o melhor. Mas o melhor era o que Jesus estava fazendo, o que Jesus deu ali como a provisão para aquela aflição que aquele noivo estava passando. O vinho de Jesus para a aflição é melhor, meus irmãos, do que as soluções aguadas das nossas mãos. As nossas soluções são aguadas, não tem sabor. Mas quando é Jesus que faz na nossa vida, quando é Jesus que resolve, irmãos, aquilo que aflige o nosso coração e que nós sabemos que ninguém pode resolver, só Ele, aí nós experimentamos a doçura do vinho dele, o vinho novo, o bom vinho que Ele tem para nós. Meus irmãos, uma vez que nos voltamos para Cristo e obedecemos, nós podemos entrar, então, na última etapa da providência dEle em meio às aflições. Vimos que a primeira coisa a ser feita é não confiar nos nossos próprios meios. Vimos que uma vez não confiamos nos nossos próprios meios, nós então confiamos nas palavras de Jesus e obedecemos então às palavras de Jesus. Tendo feito isso, tendo passado nessas etapas, nós chegamos à última etapa. Escute bem, na aflição, reconheça a glória de Deus na manifestação do poder de Cristo. Entenda bem, quando a resolução que Deus é dada por Deus, a glória tem que ser dada a Ele. É Ele quem tem que ser honrado. É Ele quem tem que ser adorado pela grandeza do seu poder. Às vezes tem gente que vive brigando e roubando a glória que deveria ser de Deus. Tem gente que faz assim: Deus fez um milagre, Deus curou, né? Deus abençoou fulano, cicrano. Aí essa pessoa, ao invés de dizer, foi Deus quem fez, diz assim, foi a igreja fulano de tal que fez. Está roubando a glória de Deus. Porque quando Deus opera com poder, e nós sabemos que o poder é dele, nós dizemos, Senhor Deus, foi o Senhor quem fez, toda a glória a Ti, porque Tu és poderoso, Tu és aquele que transforma a água em vinho. Quando Deus resolver essa sua aflição, atribua glória a Deus. Não atribua glória a ninguém, atribua glória a Deus. Você só vai dizer assim, foi Deus quem fez. Toda honra e todo louvor seja dado a Ele. Meus queridos irmãos, para que servem as aflições dessa vida? Para que serve? Por que Deus não nos livra? Por que Deus permite que nós passemos por aflições? As aflições, no fim de tudo, na vida do crente, serve para a glória de Deus. Jesus sinalizou a glória de Deus em seu ministério, através do milagre que operou naquele casamento. Foi necessário o coração aflito do noivo, diante do vinho que faltava. Foi necessário a Maria tentando resolver aquela situação. E toda aquela circunstância ali
para que no final todos percebessem que a glória de Deus estava sendo revelada no Verbo, estava sendo revelada em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 11. A primeira parte diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Seus sinais. O Evangelho de João também é conhecido como o livro dos sinais. Por quê? Porque João tem a preocupação de mostrar que vários sinais foram dados por Cristo Jesus, e todos esses sinais apontavam que Deus estava em Cristo Jesus. E aqui João diz que o primeiro sinal foi dado naquele casamento. Ali estava o quê? Jesus se revelando. Estava Deus se revelando em Cristo Jesus. O agir miraculoso de Jesus é para a glória de Deus e de mais ninguém. Ele dá sinais, ele resolve a aflição, ele vai à frente, faz o impossível para que nós no final cheguemos e digamos: toda glória seja tua, Senhor. Com um coração de servo, digamos: foi o Senhor quem fez, não fui eu. Os discípulos creram nele depois que viram o que Jesus fez. Na continuação, para encerrar, diz assim, na parte B do versículo: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A glória estava como que um véu, né? Jesus aqui tinha aproximadamente 33 anos. Jesus era filho de José. Há quem diga que ele seguiu a mesma profissão do pai. E aí, Jesus era uma pessoa normal. Ninguém conseguia ver muita coisa diferente nele. Mas aí, quando Jesus transforma a água em vinho, quando aquela aflição ali é resolvida, a glória dele se revela para os seus discípulos. E os discípulos que agora estavam aprendendo com ele, veem que além de mestre, além de rabi, ele era também alguém poderoso. Ou seja, ele era o próprio Deus encarnado, irmãos. Meus irmãos, as obras de Jesus testemunham que o reino de Deus havia entrado no mundo. E essas obras de Jesus, pela fé, nós continuamos crendo que elas testificam o reino de Deus entre nós. Meus queridos, quando cremos na manifestação do poder de Deus em Cristo, nós recebemos do Pai os óculos necessários, os óculos celestiais, que nos ajudam a olhar e ver Deus no mundo e a sua misericórdia. O poder foi manifestado e os olhos dos discípulos foram abertos, e eles viram em Jesus a presença de Deus, o poder de Deus. Meus irmãos, a providência de Jesus para a nossa aflição é para que nós lembremos que Deus, Ele reina sobre a nossa vida e fará o que lhe apraz para a sua glória, para a glória dEle. Ele fará o que está planejado fazer na sua vida e nessa aflição que você tem passado, para que você, no final, abra os seus lábios e diga: glória a Deus. Toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Ti, Senhor. Meus queridos irmãos, antes de nós nos dispersarmos aqui nessa noite, eu queria fazer aqui ainda algumas aplicações desse texto. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja numa aflição semelhante à do noivo desse casamento. O vinho acabou, a falta na sua vida é grande, e essa falta tem angustiado seu coração. Essa falta tem levado você a ficar preocupado, envergonhado, com o coração dolorido. Eu quero dizer uma coisa: você precisa resolver essa situação, mas essa situação não depende das tuas forças, depende daquele que pode fazer o que você não pode fazer. Como diz na linguagem popular, não fique dando murro em ponta de faca. Você vai se machucar, vai se ferir. Entregue a Deus. Confia a Deus a aflição que você tem passado. Ele tem um tempo. Não vai ser amanhã que vai acabar. Talvez. Ele pode até querer acabar amanhã.
mas Ele tem um tempo certo para acabar a aflição. Então entregue a Ele, confie em Jesus e seja fiel à palavra dEle. Ele tem muita coisa para te ensinar nessa aflição que você está passando agora. Você tem que abrir seus ouvidos e dizer, Senhor, me ensina nesse turbilhão, nesse furacão que eu estou passando, me ensina. O que é que eu tenho que fazer? Diz, Senhor, fala. Abra a Bíblia, busque nas Escrituras o que Ele tem para você. Escuta o que Ele tem para você. Seja fiel ao que Ele te manda fazer. Não se precipite, pois a aflição que Jesus te permite é para a glória dEle. A aflição que você tem passado, no fim, Deus será honrado, Deus será glorificado. Se você tem sofrido as consequências da sua precipitação, você está ouvindo essa mensagem, tem percebido que andou meio precipitado, querendo resolver as coisas segundo o que você quer, como Maria, chegando a Jesus, faz alguma coisa, age porque a situação é tanta, se precipitando. Se a sua situação é essa, se arrependa e corra para Jesus. Mude de atitude. Diga, eu não posso estar feito um tolo, me precipitando e achando que Deus é mais uma marionete que eu mexo os pauzinhos lá e vai acontecer como eu quero. Não é assim que funciona, meus irmãos. Deus é quem provê a solução para o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele quem resolveu e resolve a maior de todas as aflições que nós temos, que é a culpa do pecado. O pecado aflige o coração, o pecado tira o sono, tira a paz, adoece a nossa vida, e Jesus resolve tudo isso. Meus irmãos, creiamos nele, em Cristo. Creiamos em Cristo. E crendo nele, a gente receberá a providência de Deus para a nossa aflição. Que Deus nessa noite aplique essa palavra em nossos corações, que Ele alimente o nosso coração, porque Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo de abrirmos os nossos lábios. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, curve sua fronte. Meu Deus, estamos aqui diante do Senhor e te louvamos porque a Tua palavra, Senhor, ela é muito clara. Tu sabes da aflição que temos enfrentado, que temos passado, e nós te louvamos porque ela não acontece na nossa vida por acaso. O Senhor está no controle dela. E o que te pedimos nessa noite é que o Senhor nos ajude a obedecer a Tua voz, a confiar na Tua vontade, no Teu tempo. Porque essa aflição que temos enfrentado é para a glória do Teu nome. E eu te peço, dá a essa irmã, dá a esse irmão a sabedoria que o Teu servo e a Tua serva precisam nesse momento. Meu Deus, que eles possam descansar em Ti. Que eles possam entender, Senhor, que eles entendam as limitações das suas ações e confiem naquele que é o Deus do impossível, no Senhor, que com uma palavra pode transformar a água em vinho. Meu Deus, te pedimos, derrama essa graça sobre eles, derrama essa graça sobre nós. Seja também com aqueles, Senhor, que têm andado precipitados, aqueles que não têm dado ouvidos ao Senhor e têm achado que podem resolver o que têm passado apenas com a força do braço, com a capacidade de argumentação. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor trabalhe no coração destes, que eles possam se arrepender, se voltar para Ti, confiar em Ti e assim serem abençoados com a Tua providência. Meu Deus, eu te peço, e eu sei que Tu farás bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós orarmos encerrando, as crianças nesse momento estão com a oportunidade para louvar ao Senhor.